Hoje nós, como o pastor falou, encerraremos a nossa série Inimigos da Fé. E esse assunto que a gente vai tratar hoje, primeiramente mexeu profundamente comigo. E eu sei que vai mexer profundamente com você, então eu quero que você já abra o seu coração, amém? Vamos rapidamente fechar os olhos. Eu só quero fazer uma rápida oração. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, assim como o seu céu está aberto para nós, para que nós possamos puxar de todas as bênçãos espirituais que existem já nas regiões celestiais, Senhor. Abra as comportas do nosso coração, para que nós possamos ser aperfeiçoados e moldados pela sua palavra, Senhor. A sua palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração para sermos e recebermos dessa palavra. Não sairemos daqui da mesma forma, Senhor. E eu já posso sentir o toque do seu amor nessa comunidade, nesse dia, nessas pessoas. Haverá um toque de amor tão profundo nessa noite. Eu oro, Senhor, para que sejamos aperfeiçoados nele, no seu grande amor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falo tudo isso porque hoje vamos falar de perdão. Hoje nós vamos falar de talvez um dos maiores inimigos que a fé pode encontrar no meio da batalha. A falta de perdão, a ofensa. Talvez uma das maiores iscas que Satanás possa lançar dentro de nós. Como pessoas, como seres humanos que vivem na sociedade, em comunidade, ou às vezes até um perdão que precisamos liberar sobre nós mesmos. Às vezes as ofensas que o diabo lança sobre nós são coisas que precisamos nos perdoar. Então, eu oro para que você abra o seu coração, amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, verso 14. Eu já te aviso que hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia, amém? Porque eu não quero que você só escute e acredite naquilo que eu estou falando só porque eu estou falando. Eu quero que você veja na sua Bíblia o que a palavra de Deus diz a respeito do perdão. E hoje nós vamos ver que existe um padrão do perdão na palavra de Deus, amém? Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então aqui a gente vê, o escritor de Hebreus, muitos dizem que foi o próprio apóstolo Paulo, alguns acham que foi Apolo, outros dizem até que foi Priscila, não sabemos ao certo, mas aqui existe uma instrução clara que pode existir nos nossos corações se tomamos a ofensa, se tomamos a voz do inimigo sobre as nossas vidas, tornar uma raiz que se torna amarga e pode ter uma profundidade tão grande ao ponto de destruir a árvore completa. Eu estava até brincando hoje na membresia, nosso curso de membros. Eu sou uma péssima mãe de plantas, mas eu entendo um pouco de fazenda. Eu nasci na fazenda, eu sei um pouco sobre plantação e nós sabemos que se uma planta, ela não tem uma raiz saudável, ela não tem uma raiz fundamentada, se por um acaso existe uma praga ou uma falta
falta de nutrientes que chegam para essa árvore, essa planta, em algum momento ela morrerá. Em algum momento ela vai perecer. E você sabe qual que é o problema da ofensa? É que a maioria das pessoas às vezes nem sabem que estão ofendidas. Às vezes elas não têm ideia de que elas estão carregando uma raiz amarga dentro delas, mas elas não têm ideia. Porém, elas estão perecendo. Elas estão sofrendo na sua vida, talvez com alguma enfermidade, mesmo que ela creia na cura. Elas às vezes estão, não tendo as suas orações atendidas. Eu não sei. Talvez seja algo tão profundo dentro do nosso espírito, dentro do seu espírito, do meu espírito, que não paramos para pensar. É o tipo de coisa que nós só queremos colocar debaixo do tapete e deixa para lá, não é mesmo? Mas a Bíblia vai nos instruir que não é simplesmente esquecer. Perdão não é simplesmente ignorar os fatos. Perdão é uma decisão diária. Perdão é uma decisão diária que precisamos liberar todos os dias. Porque estamos e vivemos ainda num mundo no qual o príncipe dele é Satanás. É como se basicamente o diabo ainda tem domínio sobre essa terra. Mas logo, logo em breve, o nosso Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva imaculada, que somos nós. E aí esse tempo vai ser maravilhoso. Não vamos sofrer, não vamos passar por mais tristeza, enfim, me fugiu a palavra. Não vamos mais passar por doenças, mas até que esse dia chegue, precisamos ser aperfeiçoados, amém? E a gente vai ver na Bíblia que existem princípios para que a gente opere através desse perdão. Então, na Bíblia também fala em Mateus 24:10, se você quer, vai para lá. Como eu disse, o texto fala assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então, Mateus 24, você vai estudar a escatologia, você vai ver que é um texto que fala muito sobre o fim dos tempos. Então, um dos sinais dos fins dos tempos é que o amor de muitos se esfriaria. A gente vê que esse texto, Mateus 24:10, falam que muitos haverá traição, haverá ódio, haverá escândalo. Isso é uma progressão, porque existe um momento onde uma insatisfação acontece. Alguém faz algo para você, alguém fala algo que não cai no seu coração como uma semente boa, mas sim como uma semente amarga. Às vezes você ouve algo, toma para o seu coração, e isso vai crescendo. Primeiro com uma insatisfação, depois com uma traição, porque se o seu coração já é corrompido, se ele já está machucado, facilmente você vai dar as costas para a pessoa que te ofendeu. Facilmente você vai afetar essa pessoa, lançar palavras e se torna em ódio. E o ódio é quando tudo já é tomado. Existe tanta raiva no seu coração, tanta ira, tantas palavras que são liberadas que você perde o controle. E, na verdade, nós como cristãos, a gente deveria odiar apenas uma coisa: Satanás. O resto não deveríamos odiar. Não deveríamos odiar o nosso irmão. Não deveríamos odiar alguém que nos fez mal. Não deveríamos odiar até alguém que poderia e quase socialmente as pessoas concordam que essa pessoa mereceria a punição. Porque isso não converte com o caráter de Deus. O caráter de Deus é bom, querido. O caráter de Deus a gente vai ver de forma expressa e exata na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo.
E ele mesmo disse que ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, ele veio para as pessoas que precisam de resposta. Então esse é um momento para nós refletirmos também nas nossas próprias vidas e pensarmos: se um dia eu, que não tinha direito ou beleza para receber o perdão de Deus, quem sou eu para não conseguir ou decidir não perdoar outra pessoa? Quem sou eu? Ninguém é melhor ou maior. Porém, nós precisamos de uma provisão para decidirmos perdoar. Amém? E hoje a gente vai falar de 3 princípios que a gente precisa para poder aplicar esse perdão. E o primeiro deles, obviamente, é a fé. Amém? A fé, ela promove o perdão. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 11, verso 22. Nós temos falado muito desse texto, mas esse texto é tão rico, tão maravilhoso, tão instrutivo. E a palavra de Deus, ela se renova tão grandemente a cada momento que nós nos debruçamos na palavra. Existe tanta revelação fresca para que a gente possa receber, que é maravilhoso a gente poder meditar nesse texto, amém? Estão comigo, gente? Eu sei que é algo reflexivo, algo que mexe conosco, mexeu muito comigo. Eu vou compartilhar alguns testemunhos dentro dessa mensagem. Eu só peço para você ficar comigo, amém? Antes da gente entrar, eu só quero falar algo que eu anotei, que eu acho que é bem importante. Quando a gente fala sobre perdão, muitas vezes a gente pensa, e sim, vamos colocar uma situação que o perdão é quando eu decido liberar sobre a pessoa que me ofendeu, ou quando alguém decide liberar perdão sobre a minha vida. Na verdade, é uma coisa horizontal. Faz sentido? Porém, eu creio que Deus nos chama para decidirmos perdoar de forma vertical. Por quê? Ele liberou o perdão sobre as nossas vidas. Então, eu devo decidir perdoar por Deus. Faz sentido? Porque se a minha mente fica conectada em eu decidir perdoar a pessoa que eu estou vendo, o irmão que eu ofendi, talvez a minha mente natural não vai se debruçar nesse perdão, sabe? Se nós colocarmos os nossos olhos para perdoarmos, decidirmos perdoar, porque é para Deus, nós temos um fluir sobrenatural, porque eu decido perdoar, porque é entre mim e o Senhor. E sim, o meu ofensor ou o meu ofendido vai receber. Faz sentido? Mas ofensa é basicamente uma taça de algo amargo que você mesmo toma. O outro às vezes não está sentindo, o outro às vezes ele nem sabe que te ofendeu, mas você está aí carregando essa raiz amarga, carregando esse peso, essa dor. Mas se você decide perdoar, é algo vertical, é para o Senhor, é pelo Senhor e é com o Senhor, amém? Acho importante a gente pontuar isso. Glória a Deus. Marcos 11, 22 fala assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. 24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando estiverem orando, presta atenção nesse versículo. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe
perdoe dos seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, essa palavra perdoem-no, ela vem do original grego que se chama APM, que significa enviar para outro lugar. Significa mandar embora. Ou seja, o perdão, ele precisa ser lançado à força. Você já teve que expulsar, não sei, não consegui imaginar alguma coisa, mas sei lá, você vai brigar com o seu cachorro e você precisa expulsar ele do lugar onde ele está. Você vai falar firmemente com ele. Você não vai falar, ai, tá bonitinho, sai daqui. Não, você vai ser firme. Eu não sei, eu não tenho um cachorro. Então, essa palavra perdão é basicamente um envio à força. É uma decisão que você precisa lançar para que, de fato, possamos desfrutar do perdão que Deus já nos deu. É basicamente o que eu já falei aqui. Um perdão vertical, algo que lançamos ao Senhor. Desejamos ter as nossas orações atendidas, desejamos viver uma vida de fé, debaixo do Espírito da fé. Desejamos, mas às vezes uma pequena pedra de tropeço está nos impedindo de viver o melhor de Deus nessa terra. E eu posso olhar para a minha própria vida, eu posso buscar momentos onde eu precisei liberar perdão, grandes perdões, não só na vida de pessoas, não só daqueles que me machucaram e me machucaram profundamente, mas também um grande momento, uma grande experiência que eu tive com o Senhor de alto perdão. E eu quero compartilhar com você para conectar o seu coração, amém? Eu tinha 13 anos, os meus pais eram recém-separados. Então, se você viveu num lar de pais separados, sabe que você passa um pouco da semana na casa da sua mãe, um pouco da semana na casa do seu pai. Às vezes, olhe lá, né? Porque às vezes alguém mora longe, não sei. Mas eu ia para a casa do meu pai no final de semana. E aí, era meio do ano, a gente estava em casa, eu liguei para o meu pai e a gente tinha uma conexão muito profunda, muito grande. Por isso eu amo a conexão da Luma com o Lucas Paulo, porque eu sei exatamente o que é a conexão de uma filha com um pai. Se você tem essa conexão também, bate aqui. Então, a gente se falava o tempo todo no telefone, por mais que a separação dos meus pais foi muito difícil, muito dolorosa, eu sempre me mantive bem neutra em toda a situação, mesmo sendo uma criança. E eu liguei para ele e eu falei, bem adolescente, né? Ai, pai, tá tão frio hoje, eu não tô afim de ir para sua casa, tudo bem se eu ficar aqui em casa? Ele falou, tudo bem, tal. Ele até falou, eu tinha planejado a gente pedir pizza, tarará, mas tá bom. E eu falei, beleza. E ele disse assim, a hora que eu for dormir, eu te ligo. E passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas. E ele não me ligou. E isso era muito estranho. Isso não acontecia. Até que eu tenho uma irmã e um irmão. Meu irmão mais velho, minha irmã é do meio. Eu sou caçula. Por isso que eu sou mimada assim, gente. Eu sou caçula. E eu falei para o meu irmão, falei, Igor, meu pai não está me ligando, eu ligo para ele, ele não atende, isso é muito estranho, isso não acontece. E eu falei para ele, vai lá na casa dele, vê se está tudo bem. Porque recentemente ele tinha passado mal, tinha feito um cateterismo. Precisou fazer um cateterismo fazia 2 semanas, mais ou menos. Daí, meu irmão chegou na casa do meu pai. E ele estava falecido no chão do banheiro. Ele foi tomar banho, ele teve um infarto. Ele acabou batendo a cabeça no móvel, assim, do banheiro. E ele veio a falecer, sozinho. Sendo que era para eu estar lá na casa dele, com ele.
E eu tinha 13 anos. Viver toda essa situação trouxe um peso tão grande, tão grande, tão grande para a minha vida, que todos os dias mesmo eu pensava sobre isso. Todos os dias eu pensava, e se eu tivesse lá? E se eu não tivesse ficado em casa? E se eu tivesse lá, ele poderia estar aqui, ele poderia estar vivo. E tirando as acusações que eu comecei a ouvir das pessoas, né, enfim, do meu irmão, jovens, adolescentes, né? E nessa época eu não tinha Jesus. Essa época eu não era, meu espírito não era recriado, eu não era salva. Eu não tinha o Espírito Santo para me consolar nesse momento. Então foram alguns anos carregando essa dor. Dos 13 aos 18 para 19 anos. Até que um dia eu estava nós fizemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu estava numa aula e eu não estava orando por isso. E foi muito, muito grande o toque do Senhor naquele momento. E eu me senti completamente abraçada por Jesus. E eu ouvi uma voz: não foi culpa sua. Não foi culpa sua. Não foi culpa sua. E foi um momento onde eu pude liberar perdão para mim mesma. Uma culpa que sim, talvez você ao ouvir essa história pensou, realmente, como você poderia saber? Mas eu era uma criança, uma adolescente que não sabia de nada, não entendia nada. Pelo contrário, depois que tudo isso aconteceu, eu comecei a me revoltar. Comecei a sair, beber, usar drogas, enfim, porque eu precisava preencher esse vazio dentro de mim e a culpa que eu tinha de que eu poderia ter feito alguma coisa. Mas a graça de Deus, o próprio Jesus precisou me abraçar, dizer nos meus ouvidos que eu não era culpada. Liberar perdão para mim mesma foi tão transformador, que eu tenho convicção que a partir daquele momento, houve uma virada de chave na minha vida, que eu disse, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu vou viver essa palavra e essa verdade, e viver debaixo dessa consciência de perdão, que eu sou perdoada não só pelos meus pecados, mas também eu preciso oferecer perdão com a provisão que Deus me deu, com o DNA que Ele me deu. De novo, quem sou eu para guardar ressentimentos? Quem somos nós? Amém, família? Amém. Queria compartilhar isso com vocês. Mas, se tratando do próximo, então a gente falou sobre um auto-perdão, mas se tratando do próximo, precisamos entender a importância disso para as nossas vidas. Em Provérbios capítulo 18, verso 19 fala: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. As contendas são como ferrolhos de um palácio. Ferrolhos são dispositivos de segurança. Então, quando existe alguém ofendido, é quase como, é tão difícil de acessar, é tão difícil de alcançar o coração. E por isso eu creio que também existem muitas lutas e batalhas espirituais que acontecem sobre as nossas mentes, no momento onde ouvimos uma palavra como essa, tão simples, que você precisa perdoar, que você precisa abrir o seu coração, que você precisa pensar na pessoa que te machucou, te ofendeu, que deixou com que o seu coração fosse contaminado por Satanás. Porque é tão difícil acessar. E sabe qual é a grande questão? Às vezes a gente pensa, né? Poxa,
sei lá, tomei uma fechada no trânsito, isso pode ter me deixado irado, tá? Mas passou, eu não carreguei isso no meu coração. Mas a palavra de Deus nos fala que as pessoas que estão longe, elas não têm um acesso tão grande no nosso coração mesmo. Quem vai nos ofender profundamente são as pessoas que são mais próximas a nós. Pessoas que nós tanto amamos, tão nos relacionamos, mas que são tão merecedoras de perdão quanto nós mesmos. A Bíblia fala em Salmos, capítulo 55, verso 12, assim: se o inimigo me insultasse, o salmista diz, eu poderia suportar. Se o adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo mais chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão, festivava para a casa de Deus. Agora, igreja, eu quero falar com quem é da família. Estamos suscetíveis o tempo todo a ofender as pessoas e sermos ofendidos. O ponto é, como vamos nos posicionar? Como vamos ser aqueles que vão promover o perdão na casa, promover o perdão nas amizades, na família, nos groups, nos departamentos? Como vamos fazer com que esse inimigo não destrua a nossa fé? E nós poderíamos fazer uma grande lista, mas não vamos, porque seria um muro de lamentações, amém? Quantos motivos poderíamos nos ofender? E cá entre nós, no mundo de hoje em dia, até porque, sei lá, não tem ar-condicionado, pode te ofender. Não deu oi, pode te ofender. Somos assim. Seres imperfeitos, mas buscando a perfeição. Amém? E um grande exemplo bíblico que nós precisamos meditar. Então eu vou te dar uma tarefa de casa, porque a gente não vai ter tempo de explanar a história desse grande homem de Deus que foi José. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 45, o momento exato que José decide perdoar os seus irmãos. Decide perdoar as pessoas que lançaram ele dentro de uma cova, dentro de um poço. E depois decidiram vender ele como escravo, para se tornar basicamente um morto-vivo. Você tem ideia do que era ser um escravo nessa época? Sim, temos um pouco de ideia estudando a história, mas basicamente José não teria mais direito à herança, ele não teria mais direito ao sobrenome do pai. Ele deveria se casar com uma escrava e, consequentemente, os seus filhos seriam escravos e toda a sua descendência estaria condenada. Porque os irmãos não tiveram sabedoria. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Qual foi o ponto? José não teve sabedoria, José se precipitou, os irmãos ficaram com inveja. Enfim, o findar da história, que é o que eu quero ler com vocês, que é o que eu quero que a gente tome isso no nosso coração, é no capítulo 45, no verso 5. E pode abrir a sua Bíblia nesse lugar, porque essa é uma grande chave. José absolutamente transformou toda a desgraça que aconteceu na vida dele em favor de Deus. Ele não deixou com que as circunstâncias ditassem quem ele seria. Ele confiou no Senhor e ele permitiu com que a graça de Deus, que já alcançava esse homem com certeza, fosse evidenciada. O propósito do Senhor se cumpriu, independente das pessoas falando, independente do que fizeram com ele. E isso nos ensina muito, amém, igreja? Lá fala assim: agora não se aflinjam e nem recriminem por terem me vendido
arrependido para cá. Agora grifa isso na sua Bíblia. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quem tem essa maturidade para dizer, queridos ofensores, queridos irmãos que me jogaram no lixo, obrigada, porque através de vocês eu pude cumprir o plano e o propósito de Deus para minha vida. Mas sem sarcasmo, sem jogar na cara, porque irmãos também são assim, né? É genuinamente, é um perdão genuíno. É um perdão que tem uma avalanche de paz. A paz tocou esses homens. O favor de Deus tocou esses homens. Não apenas a José, mas os seus irmãos também. Ele entendeu e ele aprendeu que apenas quem tem fé para perdoar vai ressignificar todas as ofensas que passou na sua vida. Amém? A segunda forma é que a fé, ela produz um fruto. Amém? A fé, ela produz um fruto se aplicando no aspecto de perdão. Lucas 17, verso 3. Se você quiser, abre comigo. Lucas 17, verso 3. Diz assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e as 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, olha que lindo, Jesus sempre lindo. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoeira, arranca-se e planta-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amém? Por que a fé produz um fruto? Por que o perdão produz um fruto? Porque a palavra de Deus nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Aqui, Jesus estava dando uma aula para os discípulos, ensinando. Porque era de bom tom no judaísmo que você perdoaria alguém que te ofendeu 3 vezes. É quase como os pais e as mães com as crianças. Eu vou falar uma vez, vou falar 2 vezes, na terceira, pronto, acabou. Era isso. Mas aqui Jesus aumenta o padrão do perdão. Aqui Jesus estabelece um padrão que ele estava se referindo à própria vida dele. Um perdão que não é negociável, um perdão que não é contabilizado. É um perdão que nasce de um coração, de novo, que só quem tem o DNA do Senhor pode e consegue caminhar. A provisão divina para esse perdão. E eu já posso falar nosso terceiro aspecto, que é a fé, ela atua pelo amor. O perdão será evidenciado e atuado através do amor. Amém, igreja? Gálatas 5, verso 6. Abre comigo, por favor. Entendemos, através do versículo que a gente leu em Lucas 17, os discípulos pedindo para que a sua fé fosse aumentada. E nós temos a revelação através da palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Precisamos esticar a nossa fé, porque uma boa medida de fé já foi dada a nós. Precisamos preservá-la, porque essa semente nos foi dada, e como a parábola diz, a parábola do grão de mostarda fala, que a semente de mostarda é uma das menores que existem na terra.
Mas quando nós vamos ver o tamanho da hortaliça, o tamanho da árvore, nós podemos ver os frutos que ela produz. Então, querido, querida, eu quero te dizer, quando nós decidimos perdoar genuinamente, caminhar em perdão todos os dias, nos lembrarmos, nos alimentarmos da palavra, que perdão é uma decisão que vem do coração de Deus, primeiro para as nossas vidas e reflete no próximo, haverá frutos, haverá abundância quando decidimos caminhar debaixo desses princípios. E a palavra de Deus, voltando em Gálatas, fala, porque em Cristo nem circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Agora presta atenção nisso. Mas a fé que atua pelo amor, ou em outras versões, a fé que opera pelo amor. Quando a gente se pergunta como, talvez você se pergunte, como eu posso perdoar? Como eu posso decidir perdoar aqueles que me machucaram? Como alguém que um dia sofreu um abuso sexual tem provisão para perdoar? Como alguém que um dia talvez foi assaltado, talvez teve os pais assassinados, talvez, eu não sei. Qual foi a situação que você um dia pode ter passado? Mas eu quero te dizer, a provisão de Deus para você decidir perdoar é o mesmo perdão que Cristo Jesus disponibilizou para você através do seu santo sacrifício. Basicamente, quando nós decidimos nos tornar filhos de Deus, o DNA do Senhor, a vida dele, a zoe dele, passa a habitar dentro de nós. E sabe o que isso significa? Que tudo que o Pai tem, eu também tenho. Todo o DNA que Ele carrega, eu passo a carregar também. Existe algo grandioso que é o amor do tipo de Deus. A Bíblia vai falar sobre vários tipos de amor. Amor filéu, mas existe um amor que é a grande provisão que nós precisamos, que é o amor ágape. O amor do tipo de Deus será a nossa provisão, o nosso combustível, a nossa porção, para que possamos liberar perdão. O amor do tipo de Deus é a resposta. O amor do tipo de Deus será a resposta para conseguirmos impedir com que esse grande inimigo da fé seja cancelado em nossas vidas. Igreja, eu quero te convidar a você se permitir mergulhar mais profundamente nesse amor. Esse amor não para apenas na nossa salvação. Esse amor se estende em todas as nossas decisões. O amor de Deus deve ser a nossa maior inspiração aqui na terra. Como vamos agir? Como vamos falar? Como vamos acolher? Amém?